Conforme prometido, após uma enquete que fiz no Instagram, eis o vídeo dos 10 livros para ler no próximo ano. Todos os livros que eu sugerirei são de conteúdo inquietante e que eu considero edificante. Em outras palavras, que você não se sentirá mais o mesmo após a leitura. Organizarei os 10 livros em ordem de lançamento, ou seja, não significa que um seja necessariamente melhor ou pior do que o outro, mas que foi lançado em data anterior. E assim sucessivamente. Também optei por fazer o vídeo dividindo em 2 partes. Do contrário, ficaria muito grande. A divulgação da segunda parte dependerá de você que assiste a este vídeo. Após 100 compartilhamentos, isso não é quase nada, publicarei a continuação. Caso não haja esses compartilhamentos, ficaremos somente com 5 livros para ler no próximo ano. Algo como: os 10 livros para ler no próximo ano foram 5. E eu sei que você não quer isso. Sem mais conversa, vamos aos 5 primeiros. 1984, de George Orwell. Um livro que foi lançado em 1949, pós Segunda Guerra Mundial. George Orwell era o pseudônimo de Eric Arthur Blair. Não sei se você sabia disso. Este livro retrata a vida de um personagem chamado Winston Smith. Ele vive sob o autoritarismo do Grande Irmão, personagem que tem o poder de vigiar a todos por todo o tempo através da TV, chamada de teletela. A teletela deve permanecer sempre ligada para que você a assista. Entretanto, uma característica importante é que você a assiste e ela assiste você. Curiosamente, caso você não saiba, a similaridade, o programa Big Brother teve seu nome inspirado em 1984. Winston Smith exerce seu papel de forma competente, apesar de odiar secretamente o partido interno e o Grande Irmão. No transcorrer da história, ele conhece Sonia, que é uma personagem inspirada na sua segunda esposa, Sonia Orwell. Esse livro é espetacular. Muitos termos e conceitos que foram utilizados nessa distopia passaram a ser utilizados após o seu lançamento em 1949 e você os ouvirá na atualidade. Grande Irmão, você já escuta, Big Brother. Nova fala ou nova língua, você já escuta, que é o vocabulário neutro. As pessoas tentando obrigar você a falar errado. Duplo pensar, você também já escuta. Existe a sua verdade e a minha verdade. Óbvio que não. A verdade é uma só. Não existem 2 verdades. Crime de pensamento, lugar de fala, você não tem. Crime de pensamento. Buraco da memória, que significa excluir fatos, excluir quaisquer coisas que não devam estar relatadas. Teletela, quarto 101, que era o quarto onde as pessoas eram torturadas. E 2 mais 2 igual a 5. Você vai ouvir muito falar isso. Na verdade, você já escuta. Atualmente, a gente tem que falar todos os dias que 2 mais 2 não é igual a 5, e sim é igual a 4. Você tem que repetir a verdade, porque outras verdades são repetidas todos os dias. O Mundo Assombrado pelos Demônios, Carl Sagan. Na verdade, o título é O Mundo Assombrado pelos Demônios, a ciência vista como uma vela no escuro. Um livro de 1995. Este livro dará diversas patadas nas suas crenças em horóscopos, misticismos, cristais, almas, espíritos, videntes, milagres, estátuas de gesso que choram, significado dos sonhos, vida após ou antes da morte, abdução de extraterrestres, etc. É mandatório para quem deseja iniciar um pensamento crítico e embasado. Para quem deseja pensar sozinho, de forma cética, sem tirar conclusões apressadas e sem evidências, duvidando do que lhe é apresentado. Atualmente é obra indispensável em todas as escolas e colégios do planeta, apesar de nós não ouvirmos falar que esse livro está lá, na grade curricular. Também muito útil às pessoas que saem dando opiniões sobre vacinas, doenças A ou B no WhatsApp e outros menos avisados ainda que dão credibilidade a essas pessoas. Ponha-o na sua lista, você me agradecerá. Modernidade Líquida, Zygmunt Bauman, livro de 2000.
O termo modernidade líquida é da autoria do sociólogo e filósofo de pensamento socialista polonês Zygmunt Bauman, falecido em 2017. Eu discordo dos ideais utópicos marxistas em quaisquer esferas e quem me segue consegue deduzir isso facilmente. Exatamente por discordar e por defender a liberdade de expressão e de pensamento, eu procuro ler outras obras de diversos autores, entre eles Zygmunt Bauman. Esse termo foi utilizado na tentativa de definir o mundo atual globalizado, em que as relações, sejam comerciais, interpessoais ou quaisquer outras, ocorrem de forma fugaz e fora dos padrões que em outrora as guiavam, tal qual um líquido que se molda rapidamente às mudanças do recipiente, entenda-se contexto que o contiver. Na modernidade líquida, o indivíduo moldará a sociedade à sua personalidade, e não o contrário. Como exemplo da fluidez, mobilidade e imprevisibilidade que ocorre em um mundo líquido definido por Bauman, não por mim, deixo claro, pense que antigamente era possível um trabalhador entrar em uma empresa e viver por toda a sua vida e se aposentar nessa mesma empresa. Atualmente o dinamismo é tão grande que é possível transitar por várias empresas no mesmo ano. Esse mesmo trabalhador do exemplo transitaria entre várias empresas durante toda a sua vida. Tal mobilidade e incerteza se reflete nas outras esferas das vidas das pessoas. Este é mais um livro cujas informações são muito importantes. Sexo privilegiado. O fim do mito da fragilidade feminina, de Martin Van Creveld, 2004. Este livro não será encontrado facilmente. Este meu exemplar foi muito difícil. Eu comprei em um sebo, mas eu sugiro que você o procure com empenho, porque valerá muito a pena. Após sua leitura, você perceberá que sofreu uma lavagem cerebral durante mais de uma década. Ele não é contra o feminismo, porque nem sequer deixa isso claro, mas acaba servindo como uma forma de abrir os olhos do leitor. Você notará que se trata de uma análise factual e haverá muitas verdades incômodas. Por que vai incomodar? Porque vai de encontro ao que você sabe ou que disseram a você. É como se você fosse enganado. E você foi. Sentir-se-á inquieto ao perceber que as ideias femininas e atualmente feministas sobre patriarcado, sexo frágil, perdas históricas, etc., são refutadas capítulo a capítulo. E não adiantará ficar irado e achar que é a opinião do autor. As referências bibliográficas são amplas, várias centenas, na verdade. Obviamente, poucas feministas conseguirão ler esse livro porque ele derruba com argumentos convincentes, não com gritaria, nem chamando alguém de macho escroto, as falácias que hoje prejudicam até a relação entre mulheres não feministas e homens, pois alguns destes descobriram que há outro caminho, existe o próprio caminho. Vide os MGTOWs. Se você não sabe do que eu estou falando, assista a uma live que eu fiz, está aqui na minha página do YouTube. O autor e militar israelense Martin Van Creveld cita muitos exemplos em que as mulheres são beneficiadas, como na desmitificação da suposta opressão das mulheres gregas. Serviço militar facultativo, maior longevidade, melhor qualidade de vida, sem esquecer a Santa Inquisição, que também é citada, e as guerras, quando ocorrem dezenas de mortes de mulheres e que geram comoção social, enquanto dezenas de milhares de mortes de homens geram o silêncio e a aceitação. Todo o livro é uma coleção de exemplos de privilégios femininos, os quais perduram e se intensificaram nos dias de hoje. Leis exclusivas para mulheres, como a do feminicídio, ou seja, a vida da mulher vale mais do que a vida do homem, que na verdade morre muito mais em números absolutos, seja em violência urbana, suicídio, acidente de trabalho, guerras, etc. Privilégios trabalhistas, aposentando-se antes e tendo uma expectativa de vida maior. Eu sugiro que você consiga esse livro, leia e faça debates com seus amigos. Não no sentido de colocar homens contra mulheres ou mulheres contra homens, mas no sentido de juntos conviverem com a verdade e com o que é justo e correto. Quinto livro, O Século dos Cirurgiões, de Jürgen Thorwald. Eu não sei se a pronúncia é esta.
Eu tenho aqui também a reedição de 2010. Esse primeiro livro que eu mostrei para vocês, li em 1998. Eu vi um relato fantástico, está escrito em um carimbo meu. Fiquei muito emocionado por tê-lo lido há muito tempo. Jürgen Thorwald foi um escritor alemão. A sua obra mais famosa é esta, O Século dos Cirurgiões, publicado inicialmente em 1956 em alemão. Esse livro contém diversos relatos da história da medicina vividos pelo avô do autor, Henrik Stephan Hartmann, que é avô do Jürgen Thorwald. O fato mais marcante entre vários que são relatados nesse livro, sem dúvida alguma, o fato mais marcante da medicina é a primeira anestesia. A tentativa inicial aconteceu em 1845 com Horace Wells, que era um dentista, mas não obteve êxito. O paciente era muito gordo e a gordura absorveu muito o anestésico. Ele não tinha noção de como trabalhar aquilo e a anestesia não funcionou. Um ano após, William Thomas Morton realizou no Massachusetts General Hospital a primeira anestesia. E isto mudaria toda a história da medicina. Isso é fantástico, eu adoro essa história. Basta que você imagine tudo que você ouviu falar, todos os filmes, relatos de guerras, etc., antes de 1846. Todas as cirurgias, todos os procedimentos foram feitos sem anestesia. E essa descoberta, em 1846, não tornou imediato seu uso. Precisava ocorrer adaptações, na verdade. Então a dor assolava as pessoas. Alguns pacientes morriam com tanta dor durante os procedimentos cirúrgicos. E como se fazia a anestesia, então? Possível embebedar os pacientes? Paulada na cabeça, isso é verdade. Charutos pelo ânus para que a nicotina dos charutos em grande quantidade fosse absorvida pela mucosa retal e houvesse relaxamento da musculatura estriada. Quem é da área da saúde sabe do que eu estou falando, pela ocupação dos receptores nicotínicos. Mas esse relaxamento não era suficiente. Não era o relaxamento como acontece com um curare, um relaxante muscular. Esse livro é mandatório para todo profissional médico e quem tem curiosidade na área da saúde. Seu conteúdo é extremamente valioso, por isso eu comprei a reedição. Todos os livros citados que estiverem à venda, o de Martin Creveld não estará, não será possível, mas os que estiverem à venda estarão com links na descrição deste vídeo, caso você esteja assistindo no YouTube. Se acaso você deseja a segunda parte, ou seja, os outros 5 livros sugeridos para você ler no próximo ano, compartilhe esse vídeo. Após 100 compartilhamentos, que é muito pouco, a segunda versão será colocada no ar. A leitura é uma forma de conversa particular com os autores. Usufrua sem moderação.